galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Toy Story 4. Mas eu vou fazer um programa diferente hoje, porque Toy Story 4 ele é uma coisa que, na minha visão, se você é um pai, se você é um irmão mais velho, se você tem uma criança em casa, é muito importante para a educação da sua criancinha. E também para a sua educação como ser humano. Mas para isso, eu vou fazer uma coisa diferente hoje. Eu vou voltar um pouquinho na história para construir o background, para vocês entenderem por que Toy Story 4 é tão importante e ainda tão necessário. Muita gente, quando vai falar de Toy Story, vai contar a história da Pixar e tudo mais, tal assim. Eu vou me limitar a não fazer isso hoje. Primeiro, porque ia tomar muito tempo. Segundo, porque muita gente já fez isso, ainda mais tentando Toy Story. E terceiro, porque a gente teria que explicar quem é John Lasseter. E aí complica, porque você vai de um gênio a uma pessoa deplorável. Mas o que a gente consegue falar aqui é de Toy Story, efetivamente. Vamos começar, logicamente, pelo filme 1 de 1995. Foi, logicamente, o advento da Pixar, o advento de tudo que a gente falou aqui de Jamir e tudo mais, assim. Só que Toy Story 1, cara, ele trouxe pelo menos uma fagulha daquilo que a Pixar faz muito bem, que é um filme de criança feito para todas as idades, feito para adulto assistir, tirar uma mensagem, feito para criança assistir e se divertir. E como tudo em Toy Story, a grande história é contada em cima da figura do Woody e da figura do Buzz. No 1, o Woody tinha uma zona confortável, ele era o brinquedo favorito do Andy, ele tinha um status superior a todos os outros brinquedos. Ele estava numa zona que para ele tinha questão de poder e autonomia muito natural. E aí surge o Buzz, que entra em poder de igualdade com ele no topo da pirâmide dos brinquedos, no topo daquela sociedade, basicamente. E aí começa um confronto de egos do Woody contra o Woody mesmo, porque o Buzz não tinha consciência nenhuma, cara. E aí o Woody passa por todas as fases de aceitação, de entender que aquilo lá não é pra ele, que o mundo não gira em torno do Woody, que ele tá ali pra fazer parte de um bem maior. E esse bem maior, na época, era o quê? Era fazer o Andy feliz. E fazer isso tudo ao mesmo tempo em que tinha que fazer com que aquele inimigo dele entendesse de modo amigável que ele não era aquela coisa artificial, toda montada, que outras pessoas mandaram e outras pessoas impuseram ao Buzz que ele fosse um patrulheiro espacial. Ele era só o brinquedo do Andy, então o Woody teve que fazer uma transgressão para voltar à sua essência, para voltar a entender qual que era o seu peso, o seu papel ali. Apesar que ele só falava, eu sou o brinquedo do Andy, eu sou o brinquedo do Andy, mas ele nunca se comportava como o brinquedo do Andy. Ele teve que fazer toda essa regressão à essência dele para conseguir demonstrar que ele também tinha que ser o brinquedo do Andy, que ele não era um patrulheiro espacial. Mas isso no primeiro filme é mostrado sem muito drama, assim, sem muita reflexão pessoal, sem muita questão, vamos colocar, de depressão do Woody, entendeu? A crise de identidade do Woody, teoricamente, no primeiro filme, era só pra entender o papel dele. Não tinha nada existencial. Apesar de Toy Story ser uma coisa bem existencial que a gente vai falar lá no final. Mas aí temos Toy Story 2, depois de 4 anos, em 1999, e que se você pegar pra assistir hoje, vai notar muitas coisas diferentes do 1 pro 2, se você assistir em sequência principalmente, que é o quê? A evolução da tecnologia, logicamente, da animação. Você viu o Toy Story 1, todo mundo achava que era a coisa mais top do mundo, porque nunca se tinha feito nada de animação em 3D na época. E você vai pro Toy Story 2, já é uma coisa colossal de qualidade em relação àquele Toy Story 1. E cara, como se não bastasse tudo isso, e também contar mais uma história para crianças com bonecos novos, histórias com cores diferentes, entendeu? Depois de ter estabelecido um universo que é da Pixar e tudo mais assim, ele traz outra questão que é muito importante, que é a questão de qual é a sua missão no ambiente que você vive. Pois na cabeça do Woody era muito concreta a missão de você ser simplesmente um brinquedo para fazer uma criança feliz. Mas ele se confronta com toda a questão da Jessie, que fez a mesma coisa que ele. Tem muita gente que fala que é a mãe do Andy também. E que acabou sofrendo muito com isso, sendo jogado literalmente numa caixa na beira da estrada. Porque ela era o brinquedo de uma criança, era o brinquedo de uma garota, e acabou sendo esquecido com o tempo. E aí o Woody começa nessa questão existencial. Será que nossa missão mesmo é ser o brinquedo único de uma criança? É construir a história única de uma criança? É só viver independente dela, se eu posso viver para várias outras crianças, que é basicamente o que Toy Story é. Toy Story é o brinquedo de várias crianças. E aí, quando ele tá quase concluindo que ele tem que ser o grande brinquedo de todas as crianças, o Buzz surge, depois de uma longa jornada, que todo mundo se divertiu, para explicar para ele que não é bem assim. Você tem que ser o brinquedo de sua criança enquanto você for dessa criança. E se o ciclo for natural,
E se o destino permitir, logicamente, você vai ter essa chance outra e outra e outras vezes. E o que é engraçado nisso é que aquela plantinha que o Woody plantou lá no Buzz no primeiro filme floresceu aqui e fez com que a flor da existência do Buzz brilhasse diretamente para o Woody e ele visse que o importante é a jornada, o importante é você fazer tudo na sua vida como se fosse o último dia, efetivamente. Como se a coisa mais importante do mundo fosse você viver até o último segundo, com total intensidade, com total satisfação e com total amor no que está fazendo. De não perder nenhum momento importante da vida, tanto na sua questão existencial e pessoal, quanto as outras pessoas que te amam e cercam a sua volta, assim. Não perder os grandes momentos da vida das pessoas que você gosta. Não perder as grandes conquistas dessas pessoas. Isso é muito importante, porque ao estar presente nesses momentos, você faz parte da história delas, cara. E antes de passar pro filme 3, que a gente tem um grande salto aqui, você vai falar, mas essas questões que você falou, você encontra em vários filmes, não sei o que lá. Sim, você encontra vários filmes, você encontra até muito melhor contado em outros filmes que não sejam de crianças, mas aí que tá a questão, você tá contando tudo isso, cara, pra uma criança. E acontece a questão do efeito da evolução natural. Pois vamos colocar uma criança que nasceu nos anos 90 e assistiu Toy Story 1, Toy Story 2 e se apaixonou por aquilo. Desenhava Woody, Buzz Lightyear pra tudo quanto era canto, comprou VHS, tudo mais assim, e assistia em looping Toy Story 2, assim, e depois foi até buscar um spin-off de uma animação do Buzz Lightyear que tinha do patrulheiro espacial, com toda a equipe dele e tudo mais, enfrentando o Zurg. Isso tudo marca a criança, entendeu? Mesmo que ela não entenda essa questão histórica que eu contei aqui, isso tudo vai marcar muito a criança a ponto dela assistir novamente Toy Story lá na frente. Quando ele for adulto, quando tiver crianças para educar, ele vai assistir porque aquilo foi uma referência excelente para ele, de uma história épica, gigantesca. E aí ele vai notar, se ele não notou na época, quando ele formando como criança, formando como ser humano, formando como uma pessoa na sociedade, essas questões que eu mencionei aqui. E aí que entra o Toy Story 3. Nessas questões que eu mencionei aqui, Toy Story 3 tem duas coisas muito importantes. E uma terceira que a gente vai falar mais à frente também. Uma é de lidar com o fim e de, vamos colocar, entender que chegou ao fim, olhar a jornada e achar o momento em que ela se encerra e entender todas as questões que envolvem isso, construções de fase do luto e tudo mais assim, e conseguir viver e existir plenamente nessa fase. E a outra é de entender o recomeço, o que acontece depois disso, qual que é o papel que eu vou ter nessa nova história que vai acontecer, ou se eu vou desenhar essa nova história que vai acontecer depois desse final, depois desse ciclo que se fechou. A Toy Story é muito legal para mostrar isso, pois eu acho que o filme 3, ele é um filme que foi muito mais pensado para as crianças que cresceram assistindo Toy Story nos anos 90. Tanto que o filme saiu 11 anos depois, ele saiu em 2010. Tanto para as crianças que em 2010 assistiram e se apaixonaram mais uma vez pelos bonecos maravilhosos e pela animação que tá impecável em 2010. Assim como eu falei, se você assistiu 2 do lado 3, cara, você vai ver uma evolução gigantesca. A gente acaba não notando isso porque a gente tá literalmente vivendo o tempo disso acontecer. Mas quem assistiu 1, 2, 3 seguido vai entender muito essa questão da evolução da animação, assim como ela provavelmente evoluiu como pessoa, evoluiu como ser humano e entendeu que o fim é normal. Eu vivi pelo fim, eu dediquei esse tempo para ver esse fim aqui, que, entre aspas, é o final da história do Andy com o Woody e o Buzz Lightyear. Eu vivi essa separação, vivi esse encerramento, eu vivi a última brincadeira, eu vivi a despedida, eu vi ele crescer, evoluir e ir embora. E agora eu estou aqui no novo começo, na nova jornada, sendo o brinquedo da dona. Ele está existindo para isso. É a questão, o princípio de vida, o fator motriz dele é o quê? É ser o brinquedo de uma criança, independente de qual seja essa criança. Ser o melhor brinquedo possível para ela ser a melhor criança que o brinquedo pode ensinar, se é que isso tem algum sentido, mas você pode colocar o seu pai e sua mãe no lugar do Woody e do Buzz Lightyear. E esse terceiro fator, que foi meio que pincelado, é a questão do existencialismo, que eu vou falar daqui a pouquinho, porque logicamente eu vou pedir para você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador, comentar aqui embaixo se você discorda de alguma coisa que eu disse algum absurdo aqui, você acha, não tem nada a ver isso, não. Se você quer fazer um elogio também, tá aberto os comentários. Ouça o Sala da Discord também, que é o nosso podcast maravilhoso sobre as pessoas. E finalizando, por que Toy Story é um filme tão importante? Principalmente na minha visão, é por causa da questão de existir, questão existencial. A gente não pensa muita coisa que é muito boa apresentada no filme e que, quando coloca na realidade, acaba perdendo um pouco sentido. Como, por exemplo, brinquedos serem animados, assim, ter uma movimentação muito louca, assim. E eu vou explicar isso da
pior maneira possível, que é com... Ao infinito e além! Primeiro que eu paguei caro pra caramba, você não faz ideia quanto custa caro um brinquedo desse aqui. Mas, cara, é muito legal explicar por que Toy Story é magnífico simplesmente pela questão de existir um Toy Story 4, pela questão de existir um brinquedo desse. Porque você pensa, ele é super ágil, ele é super movimento e tal assim. E, cara, um brinquedo ele decepciona muito quando você pega ele. Por que eu falo isso que ele decepciona muito? Porque você pensa, não, a perna dele deve ser muito ágil, muito flexível. O braço dele não fecha direito, cara. Ele não tem dedos articulados. O capacete não abre quando você aperta do lado aqui, entendeu? Você tem que fazer manualmente. Você tem que fechar mecanicamente, ele não fecha sozinho as asas. O laser não é laser. E o pior, cara, você vê, deve ser fácil pro boneco andar. A articulação da perna dele é horrível. Olha aqui. O pé também, ó. Mas você fala, por que ele é desse jeito? Por que ele é tão duro e tão horrível? A articulação dele é tão péssima assim? Por causa que a parte de cima do Buzz é muito pesada, cara. Tem uma caixa de som que suporta uma asa de patrulheiro espacial. Então, cara, as pernas têm que ser duras pra caramba, porque se fosse mole, ele não ia parar em pé. Ele ia cair assim, ó, entendeu? Ele ia começar a descer e ficar tipo, caindo do lado, assim. Mas ele é maravilhoso, de qualquer jeito. Então, cara, um brinquedo de Toy Story, ele acaba desmistificando toda essa questão que a gente achava que existia nele, se você pega pela realidade. A não ser por uma questão muito simples, cara. É questão simplesmente deles fazerem um objeto virar um brinquedo, de um objeto existir como um brinquedo na mente de uma criança. E por que isso é tão importante? Por que esse plot de Toy Story 4 é tão maravilhoso, cara? Pois começa a colocar uma questão existencial na cabeça da criança, de por que ela tá existindo, de por que ela tá fazendo determinada coisa, entendeu? Porque o personagem em voga em Toy Story 4 é o Garfinho. E o Garfinho nada mais é do que um garfo de plástico que a Bonnie desenhou um boneco e fez com massinha, palito de picolé e umas coisinhas, uns palitinhos peludo lá, e transformou no seu brinquedo. Ao transformar uma coleção de objetos inanimados em um brinquedo, a criança dá uma alma, dá uma existência para aquele brinquedo, dá uma missão, dá uma razão de existir para aquele personagem, dá uma razão de existir para aquele brinquedo e faz com que ele tenha um propósito na vida. Isso foi pincelado no 3 quando o Cabeça de Batata coloca seus itens, seu olho, seu nariz, sua boca, em uma tortilha. E a tortilha vira um brinquedo, entendeu? Então assim, essa questão de Toy Story agora trabalhar o existencialismo depois de contar várias histórias é muito interessante, entendeu? Por que eu existo? Por que eu tô carregando peso aqui? Por que eu tô fazendo isso? É muito importante você saber por que você existe em determinado lugar, por que você existe para determinadas pessoas, por que você está nesse mundo, como você está existindo nesse mundo. E é essa mensagem grande que Toy Story traz pra gente. Ao chegar no seu quarto filme, ao tentar reinventar mais uma vez Toy Story pra gente, tentar reinventar mais uma vez uma animação pra gente, Toy Story sempre chega com alguma questão muito importante. Se você for uma criança, se você for um adulto, se você for um velhinho, que vai estar ou no começo, ou no meio, ou no final de um ciclo, entendendo qual que é a sua questão de existir, assim, e trabalhar isso de modo tão brilhante quanto a Pixar faz ao longo de tantos anos, é definitivamente uma coisa incrível. E como diria o próprio Buzz em relação a isso... Opa! Quem está aí? Ah, é você, meu colega patrulheiro. Até o próximo analisador.